porque eu quero ler aqui o que aconteceu. Os filhos da Giovanna Eubank e o Bruno Galhaço, Titi Bless, foram, segundo os artistas, vítimas de racismo hoje em um beach club em Portugal. Hoje, na realidade, estou lendo a matéria, né? Onde a família passa as férias. Eles estavam nesse beach club e, supostamente, uma senhora disse que os negros deveriam voltar aos países de origem porque eram sujos. Então, o que acontece? Na realidade, não foi só para os filhos. Parece que tinham alguns africanos, não sei se era na Nigéria, Angola, alguma coisa assim. Angolanos. Angolanos. 16 pessoas. E aí ela estava comentando, esses negros são sujos, tem que voltar para a África e tal. Pela resposta da mãe... Tem as imagens da resposta. Da Eubank, né? Que ela estava totalmente sem controle, cuspindo na mulher, falando que ia bater e xingando ela e tudo mais. E aí, a questão é, primeiro, racismo é uma coisa, assim, inaceitável. Exato. Agora, a grande questão aí é, como tratar isso? Ela passou dos limites, não passou, é porque ela é mãe, isso fere, inclusive, depois, a própria filha vendo aquilo. Muitas vezes, o Ryan dos Santos discutiu isso, dizendo assim, olha... Eu sou negro, filho de negros, então o Negão depois também falou um negócio interessante, que tipo assim, não é porque você é pai de negro que você vai entender o que é um pai negro. Então eu quero jogar essa bola pro Negão para discorrer aí essa situação, porque vai ampliar essa discussão. Não é só o racismo em si, mas eu acho que isso trouxe uma consciência muito maior de como agir nesses momentos e o que isso representa, Negão. Uhum. Normalmente, nessas horas aqui, eu até faço uma brincadeira, falando, porque sou eu que vou falar e tal, não sei o quê, mas dessa vez o assunto é muito sério, certo? Teve gente, por incrível que pareça, dizendo que a Giovanna exagerou e tal. Pra mim, ela fez pouco. Sinceramente, assim, pra mim ela fez pouco, pra mim ela tinha que ter feito muito mais. Achei que a participação do Bruno Galhaço, então, foi ridícula, porque ele praticamente... ficou calado, até entendo o lado dele também, porque eu também sou casado e a partir do momento que a sua mulher já tá pistolando, você também não precisa pistolar, mas acho que ele também podia ter falado alguma coisa ali. Não foi só os filhos da Giovanna que sofreram racismo naquele momento, também foram outras pessoas ao redor. A Giovanna foi perfeita. Foi perfeita, isso não tem o que se dizer. Se ela fosse uma mãe negra, também ela teria... Uma mãe negra acho que teria feito mais, teria ainda dado uns tapas ainda, e ela estaria na total razão. O que me incomoda é o seguinte, não sei se é o caso deles, aparentemente eles amam muito os filhos, mas o que me incomoda é às vezes você ver artistas, pessoas, porque pra mim assim, a partir do momento que você adota um filho negro, você só tá adotando uma criança. Você nem pode olhar como eu estou adotando um filho negro. Você só tá adotando uma criança. Isso faz de você o quê? Faz você pai, faz você mãe. Só isso. Agora, querer falar como se você fosse o representante de todas as pessoas negras, isso eu acho errado, entendeu? Principalmente quando você é boy. O que pra mim é pior ainda, porque como eu sempre digo, um branco pobre, ele é negro. Ele passa pelas mesmas coisas, principalmente se ele mora no Brasil. Eu saúdo aqui o que a Giovanna fez, pra mim foi perfeito, mas o meu problema é com isso. Assim como o meu problema também foi o que aconteceu depois desse caso, porque eles foram no Fantástico, deram aquele discurso todo do oprimido e o opressor, e isso e aquilo. Cara, foi só uma coisa que passou com você. E se fosse uma mãe preta, se fosse uma mãe preta no seu lugar, filha, ela teria dado na cara da mulher. Entendeu? Como muitas fazem pelo Brasil afora. Entendeu? Eu não gosto dessa coisa de falar como se... porque a mulher preta é tipo uma coitada. Não, meu amigo, muito pelo contrário. A mulher brasileira, não é nem a mulher preta, a mulher branca, a mulher parda, é a mulher brasileira, principalmente a periférica, essa daí é uma leoa com seus filhos. E outra, se esse episódio tivesse acontecido no Brasil, não seria só a Giovanna que estaria falando um monte pra mulher, Verdade. Seriam todas as pessoas ao redor. Como muita gente adora arrotar, principalmente os militantes, adoram arrotar que não, porque o Brasil é um país racista. Não, o Brasil não é um país racista, mas o Brasil, infelizmente, é um Brasil que tem muitos racistas. Muitos em lugares muito altos da nossa sociedade. Mesmo assim, se essa cena tivesse acontecido aqui no Brasil, vou te falar, viu? Não sei se essa mulher tinha saído inteira desse restaurante. Outra coisa infeliz, desculpa, eu já colocar até aqui na pauta para vocês comentar, é o que aconteceu no programa da Ana Maria Braga, onde ela ia dar a reportagem da Giovanna,
E do Bruno falando Não, a gente sobre fala o depois assunto. aí, negão. Você fala depois? Fala depois. Beleza. Legal. Cara Secato, você é mãe, né? Eu sou. E aí? Nossa. Quando você viu aquilo, ela que nem uma leoa, eu achei importante uma coisa muito legal. Ela não encostou na mulher. Foi. Ela deve ter se segurado muito. Mas e aí? Eu quero você como mulher, como mãe, como é que você vê isso aí? A mulher falou pra ela, tira esses pretos imundos daqui. Qualquer mulher que estiver me sentindo e for mãe, a gente perde a cabeça. Uma vez, na fila do Disney On Ice, uma mulher esbarrou no meu filho de propósito para passar na frente da fila e eu parti para cima dela, me seguraram. Foi mais forte do que eu e eu nunca tinha feito isso. Quando mexem com os nossos filhos, mexem muito pior do que mexer com a gente. E, ao contrário do que o Negão me falou, eu acho que a maior prova que a Giovanna Eubank realmente abraçou essas crianças foi como ela partiu para cima da mulher. Eles são filhos dela como se tivessem nascido dela. Acho que não foi uma coisa assim, artistas brancos que adotam negros. Ela ama aquelas crianças como se fossem delas. E o que é mais preocupante, em Portugal, existe no Código Penal um gap ali, uma falta que ela não foi presa, ela já está solta, não aconteceu nada. E é por isso que os casos de racismo continuam acontecendo, não só em Portugal, como aqui no Brasil. A gente tem visto muitos casos, né? Parece que aumentaram de torcidas recentemente, agora parece que quase todo dia tem um caso. E eu fui pesquisar a lei de Portugal. É o artigo 240 da lei de Portugal que não coloca injúria racial, que é você ferir a dignidade da pessoa como crime, só se houver homicídio. Então, essa mulher vai ficar solta. O presidente de Portugal se manifestou, disse que não pode se falar que todos os portugueses são racistas. Não pode, mas os deputados de lá não conseguem colocar uma punição mais severa para o crime de racismo em Portugal. E deveria ser feito aqui como no Brasil. Mas no Brasil também, quem ficou preso por racismo? A maioria já foi solto. Você que é um rapaz jovem, tem 20 anos, não é isso? Jovem. Está na academia, não é isso? Como é que você vê isso, inclusive, dentro da academia com os seus pares? Tá uma loucura que tudo é racismo ou tá tudo liberado e tá tudo igual? Como é que você vê isso? Primeiro, é tudo muito triste, né? Porque nós estarmos falando de racismo em 2022 é algo que surpreende. Exato. 1888, Lei Áurea, né? Parece que faz muito tempo, mas se a gente para pensar, o histórico de racismo no Brasil ele é muito recente e a nossa história ela é muito recente nesse sentido. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Bem lembrado. Então nós temos traumas muito complexos e muito complicados de serem sanados de uma hora para outra. Então, o que eu vejo de forma bastante presente hoje no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, hoje, eu aqui no programa venho sendo de longe, não que os meus pares não sejam pessoas jovens, mas nós somos velho mesmo. De longe, nós somos velho e você é o mais jovem. De longe. A barba branca, olha aqui, ó. Eu não sou velha, não. Aqui, a barba branca, não me ó. põe nessa Não, história todos aí, exceto a não. Carla. Você tem idade de ser meu filho. Todos exceto a Carla. Então, eu mesmo com as minhas imperfeições e a minha juventude, e ainda aprendendo, e tenho essa humildade para reconhecer os meus erros e reconhecer as minhas limitações, eu consigo dar esse olhar enquanto jovem e enquanto representante da minha geração. Essas pautas eu percebo que são muito delicadas e são pautas bastante hiperbolizadas, exageradas por parte de boa parte da juventude brasileira e em todo o mundo, né? Por exemplo, essa questão do denegrir ou do criado mudo são pautas meramente identitárias que muitas vezes apenas pioram o debate. Então eles brincam aqui que eu sou representante da esquerda. Posso até ter um viés mais progressista, mas eu não sou burro. E eu enxergo, de eu forma olho, alguma. Eu enxergo e eu olho. Então, existe uma esquerda meramente identitária. Você fala que é tipo uma massa de manobra, existe uma dos dois lados, inclusive. E é uma esquerda que, inclusive, é ruim para os anseios daquela esquerda que realmente desconexa com a população. Exatamente, que realmente luta pelos interesses do povo. Isso. Porque se você chega para Dona Maria, para o seu João, da cidade de Tiradentes, de Guaianazes,
do Perus, de Anhanguera, nos termos da Zona Norte, da Brasilândia, lá na minha região, que eu conheço bem. Vai virar vereador, hein? Já Lá da falou todos Brasilândia, os bairros Parelheiros, de São Paulo. Campo Limpo, Santo Amaro, Jardim Marzilac. Jardim Basilac, Capão Redondo. Você vai, Dona Maria, o seu João, não querem saber disso. Então, a gente precisa primeiro, enquanto aqueles que têm um olhar mais progressista, e é legítimo, é válido ter essa gente que tem um olhar mais progressista, entender que essa esquerda do Leblon, essa esquerda da Rede Globo, e essa esquerda que tem um ar mais identitário, que muitas vezes prefere um Sérgio Moro, que muitas vezes prefere um Sérgio Moro ou um João Dória da vida do que um Jair Bolsonaro, que são do ponto de vista um Sérgio Moro da vida. Não, vou deixar aqui polêmico, vou falar. Enquanto esquerdista, um Sérgio Moro da vida é pior que Jair Bolsonaro. Pior que Jair Bolsonaro. Eu tô entendendo ele. É pior que Jair Bolsonaro. Por causa dessa dogmatização. Porque dessa falsa esquerda moralista. Dessa falsa esquerda moralista que é uma cortina de fumaça, inclusive, né? Porque ela, além de tudo, ela traz pautas extremamente neoliberais, extremamente privatistas, que são muito piores do que o pseudo-reformismos ou exageros do governo Bolsonaro. Então, eu trago essa questão, faço essa meia-culpa enquanto progressista que sou e peço aqui aos meus pares acadêmicos, movimentos estudantis, centros acadêmicos, DCS, universidades, olhem para o seu João, olhem para a Dona Maria e vejam quais são os anseios reais. É comida no prato, vacina no braço, emprego e ponto. O resto é mera conversa e mera polarização. Eu também. Você vê como é as coisas. Vamos lá, negão. Você vê como é as coisas, né? Eu sou um cara de direita, o Leonardo já é um cara mais à esquerda, a gente praticamente fala a mesma coisa. É verdade. A mesma coisa. Esse discurso é que o Leonardo acabou de falar aqui é o discurso que eu ouço do pessoal de esquerda, que é da periferia mesmo e que não fecha com nenhuma dessas palhaçadas aí. A preocupação deles é a que o Leonardo resumiu aqui, que inclusive até da parte da vacina no braço, eu fui um cara que ainda fez campanha ainda pela vacina no braço. Tá falando do Brasil real, né? Vou explicar uma coisa pra vocês aqui. Eu sou seguido por 70 mil jovens. Você quer diminuir o racismo, porque acabar é uma coisa que nunca vai acabar, porque isso vem da parte nossa ruim do ser humano? É muito simples. É educação desde pequeno, certo? Mas também tem muito a ver com a cultura. Com a cultura de como o negro ele é passado na televisão, no telejornal. Você abre um Datena, você abre um Luiz Bate, você abre aqui qualquer telejornal, o que mais você vê é crime disso, crime daquilo. Aí quando mostra o camarada sendo preso, qual que é a cor do cara? Qual que é a impressão que isso vai passar pra você? Quando você pega uma novela, você vai assistir uma novela, quais são os papéis dos negros? Escravo, certo? Empregada doméstica, o cara que conseguiu até ter alguma ascensão, mas ele sofreu super na vida. Quando você vai abrir um telejornal, um negro ou outro, aqui na grade da Jovem Pan, tirando eu, quantos outros tem aqui? Entendeu? Então não é só uma questão, então a gente tem que fazer uma cota para colocar eles ali. Não, mas é uma questão de que o cara natural, em casa tem né? que ver. Vou dar outro exemplo aqui, eu faço alguns vídeos e tal quando eu tô malhando, e eu sempre faço aquela brincadeira de que eu sou bonitão, isso e tal. Aí o pessoal fala assim, pô, negão, você é mó mala. Mas não é, irmão. Tem um moleque de 13, 14, 15, 20, às vezes 30, que tá me assistindo, que pensa assim, pô, mano, me achava mó feio, ó, mano, mas tô vendo o negão ali, ele tem uma autoestima elevada e tal, e eleva a autoestima dele. Se você for procurar os programas, Eu, a Patroa e as Crianças, As Visões da Raven, o Todo Mundo Odeia o Chris, o que todos eles têm em comum? Uma família comum, pai, mãe, filho, ou sei lá, pai, só a mãe, ou pai, só o filho, que é o caso do Will Smith, no caso que ele foi criado pelos tios, mas todos com uma família estruturada. Por que esses programas fizeram sucesso no Brasil? Porque os negros e os brancos de periferia se viram naquilo ali. Eles se viram, eles se conectaram, porque eles falaram assim, quando o moleque olha pra mim e fala, pô, negão, curto o seu canal, e esse moleque é branco, sabe por que ele se conecta comigo? Porque às vezes ele nem me conhece, porque ele tem um tio parecido comigo, ele tem um vizinho parecido comigo. Então, quando ele assiste o meu programa, quando ele assiste o Resenha de Pai e Filho, que é feito com eu, meu filho branco e meu filho da cor do Leonardo, certo? Que é o Jamal, esses moleques se conectam. Isso falta pra cultura Isso seria uma solução para que você se acostumasse
a olhar a sociedade com outros olhos. É igual aquele negócio do cara falar assim, que é uma das coisas que eu acho mais idiota. Ah, negão, mas eu vou num restaurante de luxo e eu não vejo muitos negros. Mas às vezes, negão, você não tá vendo também um ruivo, às vezes também não tem um gordo, às vezes também não tem um gay, às vezes não tem um nordestino. Às vezes todos os nordestinos que estão nesse restaurante são garçom, maître. E o cozinheiro. Mas o maître ganha bem pra caramba. hein, Exato. Mas às vezes você visita um shopping mais popular, quem você vai ver? E ali tem alguém triste. Você que mora, por exemplo, na região da Zona Leste, vou fazer aqui, Perfeito. desculpa o comercial aqui, no Shopping Aricanduva, você vai no Shopping Aricanduva, você entra na praça de alimentação do Shopping Aricanduva, você fica triste quando você vê outras pessoas iguais a você, quando você vê famílias inteiras iguais a você, quando você vai num parquinho levar os seus filhos, quando você vai num Itaquerão, quando você vai no Itaquerão assistir o jogo e você vê outras pessoas iguais a você fica triste pensando assim, nossa... Que pena, né? Todo mundo aqui, faltou um milionário, né? Não seria bom um milionário aqui? Nossa, coitados dos milionários. Não, e detalhe, às vezes legal. o cara do seu lado é milionário. É milionário, exatamente. Porque eu conheço vários Exato. que tinham... Eu trabalhei muito tempo com lojas, né? Cara, tinha uns caras, tinham rede de lojas que eram milionários, de faturar milhões, não 1 milhão só, milhões por mês. E você olhava pro cara, calça de tergal, chinela, alparcata, não tá? Com aquela camisa social. E o cara milionário. Então Mas você a olhava TV pra a ele, TV te vende o quê? nossa, esse cara deve ser um A Zé TV Ruela. Estereotipa. A TV te estereotipa. Então na TV o negão que apareceu lá é um negão motorista. E só. E não, e a família dele é desestruturada. O filho dele não fala benção quando Você acorda. tocou em muitos aspectos culturais Isso é um relevantes. problema. Isso Guilherme. perpetua não só entre o cara que é racista, perpetua entre o outro que vai ter uma autoestima baixa. E às vezes ele vai entrar num lugar e vai pensar assim, nossa, ninguém me atendeu ainda porque eu sou negro. Não, às vezes ninguém te atendeu porque ninguém te viu. Boa. Sabe? Ninguém te atendeu porque ninguém te viu. Ah, então eu já vou entrar mais de cabeça baixa porque eu tô indo num lugar... Vamos lá, negão. Eu vou 1 minuto pra cada um. Pensando aqui nas falas do Leonardo e do querido Negão, foram belíssimas, foram falas que têm que ficar guardadas e grava aí. Mas eu discordo de vocês. Eu tenho amigos negros próximos, tá? Viajei com uma amiga minha, que a filha dela é negra, porque o marido dela é. E a gente foi elas foram destratadas quando a gente chegou na recepção do hotel. Eu fui estacionar. Quando eu cheguei, eu falei, o que aconteceu? E ela, nada. E eu tenho um outro amigo muito próximo, que a gente sai, a gente vai jantar. E sempre que a gente chega, olham de forma estranha. Por exemplo, se ele vai na frente para pegar a mesa, você tá com quem? Você veio fazer o quê aqui? Então, assim, existe muito racismo. Não tem nada a ver, será que fui destratado? Desculpa te discordar de você, Ricardo, porque eu sou uma pessoa ou sou negro? Não, os negros são muito mais destratados. Não, com certeza. Tá? Isso é ponto pacífico. E eu não me sinto eu não tenho sabedoria suficiente para falar sobre isso, então eu deixo as palavras finais pro Leonardo, que quase me representou, e pro querido Negão. Aí, 30 segundos. Lição rápida pra você aí que tem autoestima baixa. É muito simples. Em qualquer lugar que você for entrar, ó, é queixo erguido, Boa. fala grosso, entendeu? E ninguém vai Boa. levar uma com você. Boa. Duvido eu chegar num lugar e alguém falar comigo do jeito que a Carla Boa. falou que falaram com o amigo dela. Ah, mas não chega Se mesmo. fizer, poucas ideias. Simples assim. Muito bom. Ele Ninguém bate- leva uma com você. Estamos terminando.